Quando eu faço um vídeo de rotina ali de 2 minutos, eu falo os principais pontos, mas eu não vivo 2 minutos, eu vivo 24 horas. E até porque eu imagino a rotina como resultado de uma equação que basicamente você leva em conta como variável o que você quer, e daí você tem algumas suposições de tarefas diárias que vão te ajudar a chegar até lá. Eu tenho plena convicção dessa equação que rotina também é consequência de tudo que você viveu até aqui. Por que vocês acham que as pessoas olham vocês assim, que aparentam ter uma rotina tão, certinha, em harmonia e tudo mais, e elas criticam isso? Eu acho que a grande diferença de quem critica e de quem se inspira é essa vontade interna. Então eu tenho muita vontade de chegar onde eu quero chegar e eu tenho muita vontade de ser feliz aonde eu tô também. Então eu sei que isso demanda de mim respeitar e ter os meus compromissos comigo mesma. Vamos lá. Ó. Primeira coisa que eu quero colocar aqui, o que era a rotina? A rotina é aquele clichê, né, gente? Que é acordar cedo, treinar, comer bem, ter um bom relacionamento, que isso também virou parte da rotina, né? Você ter um bom relacionamento dentro desse escopo, que a galera tem um padrão na internet ali de vida feliz e vida perfeita. Levar o cachorro pra passear, ter tempo pra fazer esporte, tempo pra ver os amigos e ainda assim estudar e trabalhar. Como que vocês conseguem encaixar tudo isso em 24 horas de story, gente, mostrando a rotina de vocês? É que rotina vai muito além do que a gente mostra, né, na internet. Quando eu faço um vídeo de rotina ali de 2 minutos, eu falo os principais pontos, mas eu não vivo 2 minutos, eu vivo 24 horas. E todo mundo tem uma rotina. Eu acho que hoje as pessoas estão desassociando o significado da palavra do que realmente é, porque rotina é aquilo que a gente vai fazendo todos os dias. Então, é a nossa vida como um todo. Como que é a sua semana? Final de semana geralmente é um pouquinho fora dessa rotina de dia de semana. Mas a rotina não tem um padrão. Então, isso que a gente vê nas redes sociais, por exemplo, a minha rotina é a minha rotina. E ela vai ser diferente da rotina das outras pessoas. E eu criei a minha rotina muito a dedo, com as coisas que eu preciso e que eu gosto de fazer e que eu posso. Então, ela já foi muito diferente, ela já foi muito mais atarefada também. Hoje ela é muito montadinha do jeito que eu acho que ela é perfeitinha pro meu momento de vida, mas eu tenho certeza também que ela vai mudar muito. Então, acho que a primeira coisa que eu queria é desmistificar, porque rotina não é só o que a blogueira faz no dia a dia dela. Todo mundo tem uma rotina. Sendo ela super produtiva, super interessante ou algo que você vê como ordinário. Mas assim, no ordinário que moram os momentos mais felizes da nossa vida. Então, pra mim, a minha rotina é muito ordinária. A pessoa que vê no meu Instagram, às vezes ela vê como muito extraordinária. Só que a rotina nada mais é do que o que eu faço várias vezes ali ao longo dos meus dias. O grosso do meu dia, o que eu faço todos os dias. Mais ou menos isso que é a rotina. Eu assino embaixo, acho que a Manu foi perfeita no que ela falou. E até porque eu imagino a rotina como resultado de uma equação que basicamente você leva em conta como variável o que você quer, e daí você tem algumas suposições de tarefas diárias que vão te ajudar a chegar até lá. Eu tenho plena convicção dessa equação que rotina também é consequência de tudo que você viveu até aqui, porque as tuas escolhas do passado, inclusive escolhas dos seus pais e dos pais dos seus pais, e do lugar que você mora, ou da escola que você estuda, da faculdade que você tá, do trabalho que você tá, tudo isso geram situações que vão entrar na sua rotina. Por exemplo, se a pessoa teve filho, vai entrar essa variável na rotina dela. Então, tem muito de onde eu quero chegar, mas também aonde eu estou e quais são as variáveis de onde estou, quais são as implicações desse meu momento de vida, desse meu contexto. Porque, por exemplo, alguém que tem a idade da Manu, a minha idade, não tem filhos, tem um contexto. E essa pessoa, por exemplo, vamos supor que tem um objetivo parecido com o nosso, que é ascender profissionalmente. O que ela vai ter que fazer não é o que eu e a Manu a gente faz no nosso dia a dia dela, porque também o teu contexto, ele determina a tua forma de agir. E quando as pessoas estão nas redes sociais, muito do que a Manu falou, delas padronizarem que rotina virou sinônimo para um tipo de rotina, elas esquecem que, opa, calma aí, aquele influenciador, se ele tá fazendo o que ele faz, é porque ele tem um motivo de onde ele quer chegar. Às vezes a gente nem sabe o que a pessoa quer. Porque a gente torna público algumas coisas, outras coisas a gente não torna público, né? Nem tudo convém. Mas também o contexto.
Porque é o que ela falou, nos stories tem os fragmentos, nos Reels, no TikTok. Mas tem fragmentos que a gente não compartilha. Então, rotina, no final das contas, é muito disso, do que é a visão que a gente tem pro futuro e o que a gente traz do lastro que a gente deixou no passado. É muito mais complexo do que parece. Por que vocês acham que as pessoas olham vocês, assim, que aparentam ter uma rotina tão, certinha, né, em harmonia e tudo mais, Parece fácil. e elas criticam isso? Eu acho que entra muito de saber seguir o que a gente elencou como prioridade. Porque eu vejo que você, por exemplo, acorda, estuda, faz seu exercício e você consegue seguir as suas prioridades. Agora, eu acho que a grande diferença de quem critica e de quem se inspira é essa vontade interna. Então eu tenho muita vontade de chegar onde eu quero chegar e eu tenho muita vontade de ser feliz onde eu tô também. Então eu sei que isso demanda de mim respeitar e ter os meus compromissos comigo mesma. Então se eu quero fazer um 70.3, por exemplo, que é em 5 semanas o meu meio Ironman, eu preciso treinar para eu chegar lá da melhor forma possível e ser a melhor Manu possível como triatleta. Só que eu só vou conseguir fazer isso se eu honrar com o meu compromisso de treinar diariamente ou respeitar ali o day off que vai ser mínimo e fazer isso diariamente. Se eu não tenho a capacidade, a vontade de honrar com o meu próprio compromisso, que eu encaixei na minha agenda, que eu aloquei tempo pra isso e fico procrastinando, fico no celular, fico reclamando da vida dos outros, claro que eu vou tentar também projetar isso nas outras pessoas. Então, se eu não honro com os meus compromissos da minha rotina, que eu escolhi colocar, que eu também enxerguei tempo pra isso, fica mais questionável. Por que as outras pessoas conseguem e eu não? Quando é uma questão muito interna mesmo. E eu acho que essa projeção não é só com relação à rotina, não. Porque a mesma pessoa que reclama da minha rotina vai ser a pessoa que reclama da minha aparência, que reclama da minha fé, que reclama de todas as outras coisas. Porque eu acho que acaba... Esse tipo de pessoa perde um pouco o senso de que ela consegue também, pelo menos ser uma pessoa melhor. E aí ela extravasa isso e projeta isso nas outras pessoas. Acho que é um pouco disso. Quando que foi o despertar de vocês? Porque realmente tem gente que não consegue. Não é fácil mesmo. Tipo, às vezes o cara, ele quer emagrecer, ou quer aprender um idioma, ou quer fazer alguma coisa, e é meio óbvio que ele tem que fazer. É repetir todo dia, seguir um cronograma, comer bem, treinar, pra alcançar esse objetivo. Só que muita gente, principalmente no começo do ano, começa a fazer vários tipos de projetos e termina, e não terminam, desiste e tudo mais. Qual que foi o despertar de vocês de virar a chave e conseguir seguir rotina? Então, eu acho que o que me leva a seguir rotina, alguma rotina é que tem muitas coisas para ser falada. Como eu falei, é um tema complexo que não dá para simplificar, senão a gente generaliza. Sobre o que você perguntou, quando as pessoas assistem algo, até esse podcast, não precisa nem ser nosso story, um filme, um comercial de televisão, ela tem um repertório mental, que é consequência das explicações que ela ouviu ao longo da vida, o tipo de coisa que ela teve contato, o ambiente que ela cresceu e tudo mais. Então ela tem uma visão de mundo própria, que é resultado do contexto em que ela estava inserido, do tipo de pai que ela teve, às vezes não teve nem pai, não teve nem mãe. Então são pessoas, pensa, quem mora, por exemplo, aqui em São Paulo, que a gente tá brincando, ou no Rio, tem literalmente a pessoa passa por um clima de temperatura diferente. E isso influencia a percepção dela em algum nível sobre alguma coisa que o curitibano que passa frio não tem. Estou dando um exemplo bem idiota aqui, mas aonde eu quero chegar? Quando ela assiste qualquer fragmento de story ou leitura, qualquer coisa, nova informação, ela vai passar por um filtro, essa informação. E a maneira de enxergar e dela julgar aquilo é própria dela. Então, por exemplo, ela vê a Manu acordando cedo, ou a época que eu acordava mais cedo, a gente lendo. Ela vai pensar, como que pode ler assim? Como que tem tempo? Porque eu não tenho tempo. É porque essa pessoa não trabalha. Porque o tipo de trabalho que eu conheço, o tipo de maneira de viver a vida que eu conheço, que foi me ensinada até então e que eu vi os meus familiares tendo, é pegar o ônibus, é acordar às 5 da manhã e não sobra tempo para leitura. Portanto, quem, por exemplo, tá numa academia 10 horas da manhã, esse tipo de pessoa não trabalha.
Porque ela não tem esse repertório de conhecer que o tipo de trabalho que a gente faz é diferente. Mas, por outro lado, também, quando ela vê outras coisas acontecendo, como, por exemplo, eu tendo a minha disciplina de leitura, ela não entende que essa minha disciplina não é resultado de uma força de vontade. Porque, olha só, quando eu venho aqui nos podcasts, né? Daí faz corte e posta lá. Que tipo de comentário eu tenho? Nossa, achei muito legal o que ela falou. Então, eu tenho muitos reforços positivos do que a leitura traz na minha vida. Então, para mim é fácil eu sentar a ler. Porque é muito objetivo e palpável quem eu vou me tornar depois daquela leitura e as vantagens que eu vou ter depois daquela leitura e como isso, para mim, é como se fosse um lucro social. Porque o tempo todo eu tô gravando vídeo, cada vídeo que eu gravo, as coisas que eu falo quando não são tão óbvias, as pessoas ficam aplaudindo. Então, é um reforço positivo para eu ter aquele comportamento. Aí eu pego a pessoa que, por exemplo, o trabalho dela não tem relacionado essa expressão das ideias dela. Na família dela, quando ela fala qualquer coisa a mais, dão risada, tira sarro e fala, ai, tá viajando. Ela não tem o mesmo reforço positivo que eu tenho para realizar aquela tarefa. Então chega a ser uma maldade eu esperar que ela tenha disciplina e força de vontade para fazer igual eu tenho. Porque inúmeras vezes eu vi muitas pessoas fazendo coisas que eu me sentia muito mal de não conseguir performar naquilo da forma que eu gostaria. E eu me puni muito por isso. Mas no momento de vida que eu tô, eu consigo ser mais leve comigo mesma, porque depois de muito estudo, depois de muito desenvolvimento, só daí eu fui capaz de entender que, calma, pensa que na hora de tomar uma decisão, a trilha mental, os pensamentos, as ideias, as explicações que passam na cabeça dessa pessoa que fazem ela tá animada, tá desanimada, tá empolgada, é completamente diferente da minha. Então, a crítica de onde ela nasce? Da ignorância da pessoa quanto a isso. Porque ela quer julgar a tua decisão com base no que ela vive e no repertório dela e na força de vontade dela e na realidade dela. É que nem quando o Wesley postava sobre fazer dormir cedo, sempre tinha alguém comentando, e quando você for pai? Mas ele não estava atingindo os pais, só que a pessoa é pai, então na cabeça dela, ela não consegue enxergar uma possibilidade de fazer aquilo e ela naturalmente se sente ofendida, porque é como quando ela vê alguém fazendo aquilo e tendo um certo resultado, e algo que o tipo de vida que ela tem, o tipo de repertório que ela tem não permite ela fazer, ela se sente injustiçada, porque ela tipo, cara, eu até tentei e não deu, não é como... Você tá falando que eu sou um idiota? Uhum. E daí, vem, é normal, até qualquer um de nós se sente assim. Você fala, sabe, tipo, porra, que merda, eu também queria ser assim. Eu vejo, tipo, a Manu com o vestidinho com essa bunda gigante, que você entendeu? Puta que pariu, eu também queria ter, mas... é normal essa frustração. Então eu vejo que esse comentário negativo também vem dessa ignorância de conhecimento de que é uma ilusão de repertório compartilhado. A gente acha que o outro tá entendendo o mundo da forma que a gente tá entendendo. Às vezes, a Manu tá sentada aqui, tá passando umas coisas pela cabeça dela. Eu tô sentada aqui, tá passando completamente outras coisas pela minha cabeça. E nós somos pessoas com estilos de vida parecidos, com idade parecidos, com realidade socioeconômica parecida. Mas mesmo assim, eu não sei o que aconteceu com ela antes de vir pra cá e nem comigo. Então, é muito doido, é tão complexo, sabe? Uhum, é tão... Eu entendo. Eu acho que tem duas coisas aqui, né, que vocês falaram que eu acho que faz sentido. Primeiro é analisar a realidade de cada um, né? Então, se o cara pega um vídeo do Wesley tá falando, cara, você tem que dormir cedo. Aí o outro cara fala assim, não, mas eu sou pai. De noite, eu trabalho de noite. Mas eu sou pai. Aí, peraí, cara, mas você vai ser pai pra sempre? Ou você vai ser pai e dormir pouco, dormir menos agora nos primeiros 2, 3 anos, entendeu? Então, cara, calma. Ou então você pode adaptar pra sua realidade. Cara, eu preciso dormir melhor. Então, quando eu tenho um momento pra dormir, cara, eu preciso tentar dormir rápido. Então... vou tomar aqui algum suplemento pra conseguir dormir melhor. Vou me alimentar melhor, porque quando eu tiver o gap ali do sono, meu filho dorme 3 horas na noite. Eu preciso dormir essas 3 horas. É que a galera é muito literal, né, cara? É muito literal. É muito literal. É um pensamento preto no branco, assim. Não consegue adaptar. Você deve ver isso o tempo todo. E você tá lá desde o dia número 1 que eu conheço você. Você fala, gente... Na minha realidade, isso funciona. Mas parece que as pessoas... explicar sobre isso várias vezes. Parece que as pessoas simplesmente apagam isso que você dentro fala. do nosso universo aqui, quando a gente vai dar exemplo financeiro... Gente, não dá pra dar um exemplo que vai agradar todo mundo. Se o Thiago pega um exemplo de R$1.000, ou 10 mil, ou 100 mil reais, tecnicamente o exemplo é o mesmo.
Só que vai explicar isso pra audiência. Não, eu gosto quando Aí a quando gente... você faz um exame de R$1.000, o cara que tem dinheiro fala assim, cara... Mas aí pra mim é pouco. Aí quando você faz um exame de 10 mil, o cara que não tem pouco fala assim, cara, mas aí eu não consigo. Não, e quando a gente faz assim, ó, e quando a gente vai fazer um orçamento, a gente fala assim, não, cara, pra você viver, aí você fala assim, ó, vamos supor aqui, um aluguel de 2.500, aí o cara fala assim... Pronto. Aonde tem um apartamento por Na R$2.000? minha cidade é R$800, aí o outro fala assim... Estando em São Paulo, esperando um aluguel de 2.500, também pecaram, né? E Agora aqui, já- aqui é 8 mil onde eu moro. Aí você fala, não, cara, pega isso e adapta. Faz uma porcentagem pra sua realidade. Então, eu acho que é isso. É entender a realidade de cada um. Eu não posso me comparar na realidade Sim. do Thiago, por exemplo, que tá muito à minha frente. E eu não posso me comparar também à realidade de quem pega transporte público todo dia, porque eu já passei dessa fase. Eu consegui passar dessa arrebentação, mudei minha vida pra isso não acontecer nunca mais.